O caipira foi jogado no chiqueiro, mas o que aconteceu depois irá te surpreender. O cheiro da terra molhada ainda pairava no ar quando o sol nasceu sobre a pequena fazenda de São Damião. O galo cantava, preguiçoso, e o vento soprava leve, levantando o pó da estrada que levava até a porteira de madeira, gasta pelo tempo. Era mais um amanhecer comum, do jeito que o caipira Zé Bento gostava. Ele se levantava antes do sol, ajeitava o chapéu de palha, lavava o rosto na bacia de alumínio e agradecia, como fazia todos os dias, por mais um dia de vida. O café preto fumegava sobre o fogão a lenha e o cheiro de pão amanhecido tostando na chapa preenchia a cozinha pequena, onde o tempo parecia andar devagar. Zé Bento era um homem de poucas palavras, mas de um coração largo. Suas mãos, calejadas de tanto lidar com a enxada e o arame, contavam uma história que ele mesmo nunca precisou dizer em voz alta. A roça era o mundo dele, e dentro daquele pequeno pedaço de terra ele tinha tudo o que precisava: sossego, fé e o canto dos passarinhos para lembrar que Deus nunca esquecia dos pequenos. O curral, cercado de estacas tortas e coberto por um telhado de zinco velho, era o cenário da sua rotina. As vacas mugiam, impacientes pelo trato, e os porcos se agitavam na lama, como se soubessem que dali a pouco teriam comida. Zé Bento sorria sozinho, observando tudo com aquele olhar de quem entende a vida sem precisar explicá-la. O menino Tiaguinho, que vivia ali por perto e o admirava como um avô, apareceu com o rosto ainda amassado de sono. "Bom dia, seu Bento", disse o garoto animado. "Hoje o senhor vai me ensinar a fazer o laço, né?" "Hoje sim, Tiaguinho. Mas primeiro vamos cuidar dos bichos, que bicho com fome não espera nem conversa." Eles riram juntos, enquanto o sol começava a aquecer o terreiro. A vida simples do campo tinha dessas coisas. Um ritmo próprio, um tempo certo para tudo. Zé Bento gostava disso. Era um homem de fé viva, que acreditava que cada dia era uma nova chance de plantar algo bom, mesmo que fosse só um gesto ou uma palavra. Mas naquele dia, o silêncio da manhã parecia diferente. Um pressentimento rondava o ar, como se algo invisível estivesse prestes a mudar o rumo da paz que reinava naquele lugar. O fazendeiro Almir, dono das terras vizinhas, homem de dinheiro e temperamento difícil, andava de cara amarrada fazia dias. Comentavam que andava aborrecido com o caipira, dizendo que ele havia se metido onde não devia. Zé Bento não ligava para fofoca. Acreditava que mentira tem perna curta e que a verdade sempre acha o caminho de volta. Continuava seu serviço como sempre, cuidando da terra com carinho e do coração com calma. Às vezes, parava no meio do trabalho para olhar o céu, como quem conversa com Deus em silêncio. Naquele dia, o vento soprou mais forte, levantando folhas secas e espalhando poeira sobre o terreiro. As galinhas se recolheram, os cachorros latiam sem motivo. Tiaguinho, percebendo a mudança no semblante do amigo, perguntou se estava tudo bem. "Tá sim, menino. Só sinto o tempo virando. Tem hora que o céu clareia, mas o mundo escurece por dentro." O garoto não entendeu muito bem, mas guardou aquelas palavras. Elas soaram como um aviso. Zé Bento, mesmo sem querer, sentia que algo o esperava mais à frente. Ainda assim, não deixou de fazer o bem. Mais tarde, levou um saco de milho para Dona Zefa, viúva que morava sozinha e vivia dizendo que o caipira era um anjo de chapéu de palha. Enquanto o sol se punha e o céu ganhava tons alaranjados, Zé Bento se sentou na varanda com o velho violão, dedilhando um ponteio calmo. O som das cordas ecoava suave, misturado ao canto distante das cigarras. Aquele seria o último entardecer de paz antes da tempestade. De dentro da casa, Tiaguinho o observava e pensava em como aquele homem era diferente dos outros. Havia nele uma firmeza mansa, uma sabedoria que não vinha dos livros, mas da lida e da fé. Era o tipo de gente que ensinava sem precisar mandar, mas o destino,
por vezes, gosta de testar os fortes. Lá no alto da colina, o fazendeiro Almir observava o caipira com os olhos estreitos, enquanto dois empregados cochichavam ao lado. Um plano se formava, e Zé Bento, sem saber, já era o alvo de uma injustiça. O vento mudou, a lua surgiu tímida, e o silêncio da noite trouxe com ele o presságio do que estava por vir. A manhã seguinte nasceu com um peso estranho no ar. O orvalho ainda brilhava nas folhas, mas o canto dos pássaros parecia mais distante, como se até a natureza pressentisse que algo estava errado. Zé Bento saiu cedo de casa, como fazia todos os dias, com o mesmo chapéu surrado na cabeça e a enxada apoiada no ombro. Caminhava devagar, com o olhar sereno de quem conhecia cada palmo daquela terra, mas por dentro sentia uma inquietação que não sabia de onde vinha. Lá da estrada, viu o fazendeiro Almir montado num cavalo branco, cercado de dois capatazes. Era um homem imponente, de fala dura e de olhar arrogante. Almir sempre teve implicância com o caipira. Achava que humildade era sinônimo de fraqueza. Quando viu Zé Bento se aproximando, deu um sorriso torto e disse alto o bastante para todo mundo ouvir: "Olha lá o santinho do povo. Vive de joelho na terra, achando que é melhor que os outros." Os capatazes riram, incentivados pelo tom de desprezo do patrão. Zé Bento parou, abaixou a cabeça, respirou fundo e respondeu com calma: "Cada um planta o que quer, seu Almir. Eu planto paz, porque é dela que o mundo está precisando." A resposta deixou o fazendeiro ainda mais irritado. Almir se virou, fingindo desprezo, mas guardou a ofensa no peito como quem prepara vingança. Na vila, os cochichos começaram. Bastou uma frase mal contada para que o povo simples, acostumado a acreditar no mais forte, passasse a olhar diferente para o caipira. Na venda do seu Tonico, onde todos se reuniam depois do almoço, as conversas tomaram outro tom. Diziam que Zé Bento tinha roubado milho, que havia enganado o patrão, que sua bondade era fingimento. A maldade de uma língua pode ser mais pesada que uma enxada, e cada palavra maldosa era como um espinho cravando fundo no coração do homem simples. Quando Tiaguinho chegou correndo para avisar o que estavam dizendo, encontrou Zé Bento sentado na sombra do curral, afiando a enxada em silêncio. "Seu Bento, estão falando do senhor lá na venda. Disseram que o senhor roubou o fazendeiro." Zé Bento levantou o olhar devagar e respondeu sem raiva, apenas com a serenidade de quem aprendeu que gritar nunca foi sinal de verdade. Quem vive de mentira, Tiaguinho, precisa falar alto para acreditar no que diz. Eu fico quieto, que o tempo trata de mostrar a verdade. O menino ficou calado, admirando aquela calma. Mas no fundo, algo doía. Ele sabia que a maldade do povo podia ferir mais do que o aço. No fim da tarde, o caipira foi até a igreja pequena da vila. Se ajoelhou diante do altar simples e orou. Pediu força, não para se defender, mas para continuar sendo justo. O padre João, que conhecia sua história, o olhou com ternura e disse apenas: "Deus prova o justo no silêncio, meu filho. Aguenta firme." Naquela mesma noite, o fazendeiro Almir reuniu alguns homens no terreiro. Entre risadas e copos de cachaça, tramou a armadilha que colocaria o caipira em desgraça diante de todos. Disse que na manhã seguinte o chamaria para acertar as contas e que o mostraria ao povo como o farsante que ele acreditava ser. Enquanto isso, Zé Bento, de volta para casa, olhou o céu estrelado e pensou em como a vida podia mudar de rumo sem aviso. O vento soprava frio e o barulho das folhas secas parecia um murmúrio de alerta. Ainda assim, ele deitou tranquilo, confiando que quem anda certo não precisa temer as curvas do caminho. Tiaguinho dormia na casa ao lado e sonhou que o amigo estava cercado de gente, com o rosto sujo de lama e os olhos tristes. Acordou suando, sem entender se era só um sonho ou se o coração estava avisando do que vinha pela frente.
O amanhecer seguinte seria o começo da prova mais dura da vida de Zé Bento, quando o desprezo dos homens se tornaria uma tempestade de humilhação. O dia mal havia nascido e já se ouvia o tropel dos cavalos do fazendeiro se aproximando, anunciando que algo terrível estava prestes a acontecer. O sol ainda não havia despontado por completo quando os cavalos do fazendeiro invadiram a estrada de barro que levava à casa de Zé Bento. A poeira subia no ar, misturada ao som das ferraduras e aos latidos dos cachorros que corriam assustados. Tiaguinho foi o primeiro a ver o grupo se aproximando. Saiu correndo até a porta e gritou pelo amigo. Mas Zé Bento já estava acordado, sentado na varanda, com o chapéu nas mãos e o olhar perdido no horizonte. Fica tranquilo, Tiaguinho. Quando o vento traz barulho de raiva, o melhor é ficar firme no chão. O menino quis insistir, mas o som das vozes foi ficando mais alto. O fazendeiro Almir desceu do cavalo com passos duros e atrás dele os capatazes vinham com olhares de provocação. O povo, atraído pela curiosidade, começou a aparecer pelas beiradas da estrada. Pareciam sentir o cheiro de confusão no ar e queriam ver o caipira ser humilhado. Almir parou diante de Zé Bento e gritou para todos ouvirem. Tá aqui o ladrão que fingia ser bom. Ontem à noite sumiram sacos de milho do meu celeiro e todo mundo sabe quem estava rondando aquelas bandas. O silêncio foi pesado. Só se ouvia o vento arrastando poeira pelo chão. Zé Bento se levantou devagar, olhou ao redor e viu rostos conhecidos. Gente com quem já dividira pão, já ajudara nas colheitas, já carregara enxada no mesmo sol. Nenhum deles abriu a boca para defendê-lo. Seu Almir, disse ele com voz calma, se o senhor perdeu o que é seu, sinto muito. Mas o que eu planto é com suor, não com mentira. Almir riu alto. Então explica por que acharam marcas de botina perto do meu celeiro, as mesmas que o povo te vê usando todo santo dia. A multidão murmurou. Tiaguinho tentou dizer alguma coisa, mas um dos capatazes o empurrou para o lado. Zé Bento abaixou os olhos e ficou em silêncio. Ele sabia que explicar demais, para quem não quer ouvir, é o mesmo que gritar no deserto. O padre João chegou apressado, chamado por um dos moradores, e tentou intervir. Calma, senhores, ninguém pode ser condenado sem prova. Mas Almir estava tomado pelo orgulho. Mandou que abrissem o saco de estopa que um capataz carregava. Dentro havia espigas de milho sujas de barro. Tá aqui o fruto da santidade do nosso Zé Bento, o povo murmurou mais alto. O caipira olhou o milho e percebeu que era o mesmo tipo que ele mesmo tinha colhido dias antes e vendido ao próprio Almir. Uma troca justa, feita à vista de todos. Mas agora, nas mãos do fazendeiro, a verdade parecia distorcida. Zé Bento respirou fundo e respondeu. Não há mentira que dure quando o tempo decide falar. Pode me chamar do que quiser, seu Almir. Só não diga que o senhor me conhece, porque quem conhece o coração de um homem não o condena por ouvir dizer. Essas palavras tocaram alguns corações, mas o medo de Almir era maior que qualquer razão. Mandou que o amarrassem a um poste na praça para que o povo visse o que acontece com quem desafia os poderosos. Tiaguinho chorava, o padre tentava impedir, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o fazendeiro. O caipira foi levado, sob olhares de desprezo e vergonha. No caminho, algumas mulheres se benziam, outras viravam o rosto. A vergonha coletiva era silenciosa, mas cortante. Na praça, Zé Bento foi deixado sob o sol forte. O suor descia, misturado à poeira, e o tempo parecia parar. Ainda assim, seus olhos não mostravam raiva, apenas uma tristeza mansa, profunda, como a de quem entende que a verdade às vezes precisa ser crucificada antes de ressuscitar. O fazendeiro montou novamente no cavalo e declarou: amanhã, quando eu provar a culpa dele, todo mundo vai saber quem é o falso profeta dessa vila. E foi embora, deixando o povo dividido entre o medo e o remorso. À medida que o sol descia, Tiaguinho se aproximou com cuidado.
Cortou as cordas com uma faca pequena e disse chorando: "Seu Bento, não posso deixar o senhor aqui. Eles estão errados." Zé Bento, mesmo exausto, sorriu de leve. "Não se preocupe, meu filho. O mal precisa ser visto para o bem ser lembrado. Mas o que vem depois é Deus quem escreve." Quando a noite caiu, um trovão ribombou no céu distante. O vento mudou de direção, trazendo cheiro de chuva e de recomeço. Era como se o universo inteiro se preparasse para a reviravolta que ninguém imaginava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu como um manto de presságio. O chão de barro, ainda molhado pela chuva da noite, refletia o pouco de luz que escapava entre as nuvens. Zé Bento caminhava com passos lentos até o curral, sem saber que aquele dia seria diferente de qualquer outro. Cada estalo do galho sob os pés parecia ecoar mais alto, anunciando o que estava por vir. O fazendeiro Almir já estava à espreita, montado em seu cavalo branco, com um sorriso cruel nos lábios. 2 capatazes carregavam um saco de estopa e olhares carregados de provocação. O povo se aglomerava discretamente, curioso e temeroso, sabendo que aquele dia guardava uma cena que ficaria marcada na memória da vila. Zé Bento tentou manter a calma, mas o coração batia acelerado. Não de medo, mas de consciência do que vinha pela frente. Sem aviso, Almir apontou e ordenou que os homens empurrassem Zé Bento em direção ao chiqueiro. O caipira tentou resistir, mas a força coletiva era maior. No momento em que caiu na lama fétida, sentiu o frio pegando a pele e o cheiro intenso tomando cada espaço ao redor. O som dos porcos agitados e as risadas dos espectadores transformaram o chão em palco de humilhação. O barro grudava na roupa, no cabelo e na pele, e o gosto amargo de injustiça se espalhou pela boca. Tiaguinho, escondido atrás da cerca, engoliu o choro. Cada gesto, cada movimento de Zé Bento parecia lento e pesado, mas havia algo naquele homem que não se quebrava. Ele permaneceu em silêncio, respirando fundo, observando os olhares de desprezo, os risos cruéis, mas sem perder a serenidade no coração. Cada respiração se transformava em resistência, cada pensamento se tornava uma oração silenciosa. O padre João, que chegara correndo, tentou interceder, mas Almir riu e o afastou com um gesto brusco. "Deixa ele aprender como se comporta quem tenta enganar o mundo", disse. O povo, dividido entre o medo do poder e a compaixão pelo caipira, permaneceu em silêncio, observando a cena sem coragem de intervir. Dentro do chiqueiro, Zé Bento fechou os olhos por um instante e respirou fundo. O barro não era apenas sujeira, era um teste, uma prova que desafiava mais do que seu corpo, desafiava sua fé, sua paciência, sua dignidade. Cada toque da lama lembrava-lhe que, por mais que tentassem humilhá-lo, ninguém poderia tocar o valor que Deus colocara em seu coração. O fazendeiro Almir apontava para o povo, rindo de satisfação com sua própria crueldade, enquanto Zé Bento permanecia imóvel. A diferença entre eles era visível. Um estava dominado pela raiva e pelo poder. O outro, mesmo no barro, encontrava força no silêncio e na fé. Tiaguinho, escondido, sussurrou: "Segura firme, seu Bento. Deus está vendo tudo." As horas passavam lentamente, o sol subindo timidamente, refletindo na lama que grudava na pele do caipira. O que deveria ser um momento de vergonha tornou-se um palco de resistência silenciosa. Zé Bento aprendeu naquele instante que a humilhação externa não poderia tocar a grandeza interna. Cada olhar de desprezo que recebia era convertido em fé. Cada risada maldosa se transformava em paciência e força. Quando a tarde caiu, o corpo do caipira estava cansado, sujo e pesado, mas seus olhos brilhavam com uma luz que ninguém conseguia apagar. A vila inteira tinha visto a queda, mas também começava a perceber que aquela alma simples não seria quebrada por barro, medo
ou desprezo. O chiqueiro, que deveria ser símbolo de humilhação, começou a se transformar na consciência da vila. A injustiça que ali acontecia não diminuía o valor de Zé Bento. Pelo contrário, evidenciava a coragem e a integridade de um homem que, mesmo esmagado pelo mundo, não perdia a fé. Dentro do chiqueiro, o barro grudava em cada parte do corpo de Zé Bento, mas seus olhos permaneciam serenos, contemplando o céu cinzento que se estendia acima. Ele não falou uma palavra, não gritou, não implorou. O silêncio era sua arma e sua oração. A cada respiração profunda, sentia a força de sua própria fé crescendo, como se a lama estivesse, de algum modo, ensinando-lhe a paciência que palavras jamais poderiam transmitir. Tiaguinho, escondido atrás da cerca, observava cada gesto e se impressionava com a calma do amigo. Como ele consegue ficar assim, sem se revoltar? Pensava. Mas o caipira não precisava de respostas para o garoto. Sua postura falava por si só. Cada movimento, cada piscar de olhos transmitia dignidade, mesmo na situação mais humilhante. O silêncio tinha peso e era mais poderoso que qualquer grito de revolta. Enquanto isso, Almir e seus capatazes continuavam rindo, apontando e zombando. Para eles, o ato de jogar Zé Bento no chiqueiro deveria ser suficiente para quebrar sua reputação e humilhar sua alma. Mas a realidade era outra. Quanto mais o fazendeiro tentava desestabilizar o caipira, mais clara se tornava a fortaleza silenciosa que habitava seu interior. O contraste entre a ira externa e a paz interna tornava a cena quase irreal, como se o mundo tivesse pausado para observar aquela força invisível. O vento soprava frio, carregando o cheiro da chuva recente, e cada partícula de barro parecia impregnada de um ensinamento silencioso. Zé Bento fechou os olhos e sentiu pela primeira vez que não estava sozinho. Deus estava ali, invisível, mas presente em cada detalhe, no cheiro da terra, no grito distante de um passarinho, no coração ansioso de Tiaguinho. O silêncio tornou-se diálogo com o divino, onde nenhuma palavra humana poderia chegar. As horas passaram lentamente e o sol tentava romper as nuvens densas. Cada segundo no barro era uma lição de humildade e resistência. Zé Bento percebeu que a verdadeira força não está na capacidade de revidar, mas na habilidade de permanecer íntegro mesmo diante da injustiça. O silêncio não era vazio, era cheio de significado, repleto de fé e coragem. Tiaguinho, observando o mentor, começou a entender que algumas batalhas não se ganham com gritos, mas com firmeza interior. Cada expressão serena de Zé Bento era como um farol para o menino, ensinando que a dignidade não depende da aprovação dos outros, mas da fé em si mesmo e em Deus. Quando a tarde chegou e o calor do sol aqueceu novamente o barro, Zé Bento já não sentia apenas vergonha ou humilhação. Sentia uma força nova, silenciosa, mas mais poderosa do que qualquer escárnio. Percebeu que aquele momento, embora doloroso, seria lembrado não pela lama que cobriu seu corpo, mas pela integridade que manteve em meio à injustiça. A vila inteira, mesmo sem falar, começava a perceber que algo extraordinário acontecia ali. O caipira não precisava de aplausos nem justificativas. Seu silêncio falava mais alto que qualquer acusação. Tiaguinho aproximou-se respeitosamente e murmurou: "Seu Bento, é incrível. O senhor não está sozinho." Zé Bento abriu os olhos, olhou o menino e respondeu calmamente: "Menino, às vezes a maior demonstração de força é ficar quieto e confiar que Deus está vendo tudo. O mundo pode rir da gente, mas o coração que se mantém puro nunca se perde." Enquanto o sol da tarde penetrava entre as nuvens, refletindo um brilho difuso sobre a lama do chiqueiro, Zé Bento começou a sentir algo diferente.
Aquele mesmo barro que representava humilhação, vergonha e desprezo, aos poucos transformava-se em algo mais profundo. Ele sentiu que cada partícula de terra, misturada à água e à sujeira, carregava também vida, força e possibilidade. O barro não era apenas sujeira, era terra fértil. Fechando os olhos, Zé Bento respirou fundo e percebeu que ali estava o início de uma mudança interna. Tudo o que ele sentiu como humilhação podia ser reinterpretado como aprendizado. A dor e a vergonha, transformadas pela fé e pela paciência, poderiam gerar algo positivo. O caipira compreendeu que se tivesse resiliência e mantivesse a integridade, aquele mesmo chão que o esmagava seria capaz de nutrir novas possibilidades, como a terra que dá frutos após ser lavrada e regada. Tiaguinho, ainda escondido observando o amigo, percebeu que algo dentro dele estava mudando. Não era apenas resistência, era compreensão. O caipira, imerso na lama, começou a refletir sobre tudo o que já havia passado na vida. As dificuldades, a fome, as injustiças, os momentos em que sentiu medo. E percebeu que, assim como o barro misturado com chuva fertiliza a terra, cada desafio que enfrentara havia fortalecido seu caráter e sua fé. O vento soprava fresco e cada aroma da fazenda parecia se intensificar. Zé Bento notou o cheiro da terra molhada, das folhas quebradiças, do capim recém-cortado. Cada detalhe lembrava-o de que a vida é feita de ciclos, que a morte do dia, a chuva e a lama sempre são seguidos pelo crescimento e pela colheita. E que, muitas vezes, aquilo que parece humilhação é apenas preparação para algo maior. O caipira levantou a cabeça, olhou em volta e viu o mundo com outros olhos. O chiqueiro, antes símbolo de desprezo, tornava-se metáfora de fertilidade, de recomeço. A lama que o cobria também podia ser vista como matéria-prima para crescimento, uma chance de reconstruir sua história e mostrar ao mundo que ninguém pode definir o valor de um homem apenas pela superfície. Ele começou a falar baixinho consigo mesmo, como se as palavras fossem sementes. Se o barro serve para me sujar, também serve para me fazer crescer. Se o mundo me empurra para baixo, é nele que vou aprender a levantar. Enquanto isso, a vila inteira observava, ainda dividida entre o medo de enfrentar o fazendeiro e a admiração silenciosa pelo caipira. Tiaguinho compreendeu que a verdadeira lição não estava no barro, nem na humilhação, mas na forma como Zé Bento transformava aquilo tudo em aprendizado. Era a paciência, a fé e a integridade que transformavam o chiqueiro em aula de vida para todos que tivessem olhos para ver. O céu escurecia levemente, anunciando uma chuva que viria mais tarde, mas Zé Bento não se preocupava. Cada gota seria apenas mais um toque da natureza, lembrando que até o que parece pesado e ruim pode gerar vida. Ele respirou fundo, sentindo que o barro que cobria seu corpo não podia tocar sua alma e que dali para frente tudo que enfrentasse seria uma oportunidade de crescimento. Quando a noite caiu, trazendo consigo o frio e o silêncio pesado, Zé Bento permanecia no chiqueiro, coberto de lama e exausto, mas seu coração estava em paz. Ele poderia facilmente ter cedido à raiva, ao desejo de vingança contra Almir e os capatazes, mas dentro dele crescia algo maior. A compreensão de que a força verdadeira não está em devolver o mal, e sim em permanecer íntegro mesmo diante da injustiça. Tiaguinho, que não havia se afastado do local, se aproximou com cautela. Seu Bento, se eu pudesse, pegava aquela vara e mostrava para eles que não se brinca com o Senhor, disse o menino com a voz trêmula. Zé Bento sorriu de leve, enxugando a lama do rosto com a mão, e respondeu com serenidade. Menino, a mão que revida só multiplica a violência. Quem quer mostrar força de verdade, mostra no silêncio, na paciência e na fé. Enquanto a vila ainda murmurava sobre o que tinha acontecido, Almir e seus homens descansavam,
certos de que haviam humilhado o caipira. Não sabiam, porém, que a atitude de Zé Bento estava moldando uma força invisível, algo que palavras e gestos agressivos nunca poderiam destruir. Ele aproveitou aquele momento de solidão para refletir sobre sua vida, sobre os ensinamentos do pai, sobre a fé que sempre carregou. Cada pensamento era uma oração silenciosa, cada respiração carregava perdão, humildade e força. Zé Bento percebeu que revidar não acrescentaria nada à sua história. Pelo contrário, diminuiria a grandeza do que estava construindo, sua própria integridade. Ele poderia ter gritado, xingado ou jogado barro nos que o atacaram, mas escolheu o caminho da paciência. Esse era o tipo de força que não se vê, mas que transforma tudo ao redor. O barro, que antes simbolizava vergonha, agora se tornava testemunha silenciosa da sua resistência. Tiaguinho se aproximou ainda mais e perguntou curioso: "Mas, seu Bento, e se eles continuarem tentando fazer mal?" O caipira respirou fundo e respondeu: "A mão que busca vingança só se cansa e se suja, menino. Quem mantém o coração limpo é quem sai maior, mesmo quando o mundo tenta derrubar." Durante horas, o silêncio reinou no chiqueiro. A vila, por baixo das janelas, observava com olhos atentos e, aos poucos, começava a compreender que a humildade e a fé podiam ser mais fortes que qualquer humilhação. O respeito começava a germinar, mesmo sem palavras. E o que parecia uma derrota, aos poucos se transformava em lição para todos que presenciaram a cena. Quando finalmente o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Zé Bento se levantou com dificuldade, limpando o excesso de lama, mas mantendo o semblante sereno. Olhou para Tiaguinho e disse: "Menino, hoje a gente aprende que a força maior não está na raiva nem no grito, está na paciência e no coração que não se deixa vencer pelo mal dos outros." A noite caiu completamente e Zé Bento caminhou de volta para casa. Apesar do corpo cansado, sua alma estava leve. Ele sabia que a verdadeira vitória não dependia de Almir ou do povo, mas da forma como escolhia responder aos desafios. E assim, mesmo no barro, ele se transformava em exemplo vivo de dignidade e fé. No dia seguinte, a vila amanheceu com um murmúrio diferente. O que antes era apenas curiosidade começou a se transformar em admiração silenciosa. As pessoas começaram a notar que Zé Bento, mesmo depois de ter sido humilhado no chiqueiro, caminhava com dignidade, sem ódio, sem reclamar, apenas com o coração firme e a fé inabalável. A paz que emanava dele se espalhava e aqueles que antes olhavam com desprezo começaram a refletir sobre suas próprias atitudes. Tiaguinho seguia ao lado do amigo, tentando ajudá-lo a limpar a lama grudada nas roupas e no chapéu, mas cada gesto era feito com reverência. Ele ainda se lembrava das palavras do caipira: "O respeito não se exige, menino. Ele nasce do silêncio, da integridade e do jeito como a gente se mantém firme quando o mundo tenta nos derrubar." O povo, que observava de longe, começou a perceber algo que não esperava. Almir, com todo o seu poder, parecia cada vez menor diante da serenidade de Zé Bento. Os olhares de medo misturavam-se com o reconhecimento da força moral que ele demonstrava. Alguns moradores se aproximaram timidamente, oferecendo água ou apenas cumprimentos silenciosos. Ninguém ousava provocar, e até aqueles que antes riam se calaram, percebendo que estavam diante de um homem maior que qualquer ofensa o zombaria. Enquanto isso, Zé Bento caminhava pelo terreiro, recolhendo algumas ferramentas e ajeitando o que podia. Cada passo seu transmitia calma e firmeza. Ele falava baixinho com Tiaguinho sobre a importância de manter o coração limpo. "Menino, o mundo pode tentar manchar a gente, mas o que está dentro do peito ninguém tira. O respeito nasce de quem não se deixa vencer pelo ódio." O padre João, que passava pelo local, olhou para o caipira e sorriu.
Zé Bento, você mostrou a todos nós o que significa ter fé e dignidade. Até aqueles que tentaram humilhar vão se lembrar dessa lição. E não era só o padre que pensava assim. Aos poucos, a vila inteira começou a ver que a humildade e a paciência valiam mais do que qualquer poder ou dinheiro. As pessoas começaram a refletir sobre suas próprias ações, sobre como tratavam o próximo e sobre a importância de agir com integridade, mesmo diante das injustiças. Almir, embora ainda tentasse manter a autoridade, não podia mais controlar o olhar das pessoas. Cada gesto de desprezo que ele fazia era neutralizado pela postura calma e firme de Zé Bento. O caipira mostrava que a verdadeira força não precisa ser demonstrada com gritos ou humilhações. Ela se manifesta na maneira como permanecemos íntegros diante do mundo. Tiaguinho, segurando o chapéu sujo do amigo, olhou para ele e disse: Seu Bento, todo mundo está olhando diferente agora. Acho que o senhor ganhou mais do que eu imaginava. Zé Bento sorriu, colocando a mão no ombro do menino. Ganhar não é mostrar que você é melhor que o outro, menino. Ganhar é se manter firme no que é certo e deixar que o tempo e o coração das pessoas façam o resto. Ao entardecer, a vila inteira parecia diferente. O silêncio que antes era medo, agora carregava respeito. E mesmo sem palavras, todos sentiam que tinham aprendido algo valioso. Que a verdadeira força e autoridade vem do coração, da fé e da maneira como escolhemos agir, mesmo quando ninguém observa. Nos dias que se seguiram, o chiqueiro, antes símbolo de humilhação e desprezo, começou a se transformar diante dos olhos de Zé Bento. O barro que um dia havia representado vergonha, agora parecia ter se tornado um solo fértil. Ele começou a pensar em como aquele espaço podia ser diferente, e a ideia brotou como semente. Se o barro servia para humilhar, também poderia servir para criar algo belo. Com paciência, Zé Bento começou a limpar o chiqueiro aos poucos, retirando a sujeira, misturando o barro seco com adubo e preparando a terra. Tiaguinho ajudava, fascinando-se com a transformação que via acontecer diante de seus olhos. Cada gesto do caipira transmitia uma mensagem clara. Aquilo que parece ruína pode se tornar oportunidade, e a humilhação pode virar aprendizado. Enquanto o sol aquecia a fazenda, o caipira plantava sementes de flores e pequenas hortaliças, observando atentamente o barro que antes cobria seu corpo, agora ser preparado para dar vida. Ele falava baixinho com o menino, explicando que a paciência e o cuidado eram essenciais. Menino, a lama pode ser dura e pesada, mas quando a gente cuida com amor, ela dá fruto e beleza. É assim na vida também. Quem planta raiva, colhe dor. Quem planta bondade, colhe flores. O povo da vila começou a notar a mudança. Aqueles que antes riam, agora espiavam curiosos, alguns até se aproximando timidamente para ajudar. A transformação do chiqueiro tornou-se um símbolo de recomeço, e a atitude de Zé Bento começou a inspirar pequenas ações de bondade e solidariedade. Pessoas que antes falavam mal começaram a refletir sobre seus próprios atos e perceberam que a força do caipira vinha da sua capacidade de transformar a adversidade em crescimento. Tiaguinho olhava maravilhado para as primeiras mudas que brotavam da terra e sentiu orgulho de acompanhar o aprendizado vivo do amigo. Zé Bento, por sua vez, sentiu a alegria simples que nasce quando se cria algo com as próprias mãos, transformando a dor em beleza. Ele sabia que cada flor que surgia naquele lugar era mais do que apenas natureza. Era uma metáfora da vida, da fé e da resiliência humana. O fazendeiro Almir, que observava de longe, não podia compreender aquela força silenciosa. Por mais que tentasse demonstrar poder e autoridade, nada poderia apagar o respeito que Zé Bento começava a conquistar de todos ao redor. O barro, que ele acreditava ter sido arma de humilhação,
transformara-se em testemunho da força do caráter e da capacidade de quem se mantém íntegro diante do mundo. Quando a tarde caiu, com o céu tingido de laranja e rosa, Zé Bento sentou-se sobre o solo limpo, admirando as flores e o pequeno jardim que surgia. Tiaguinho aproximou-se e disse: "Seu Bento, isso tá lindo demais. E eu nem acredito que tudo começou daquele jeito." Zé Bento sorriu, olhando o menino com ternura, e respondeu: "Viu, menino? Até do barro a gente pode fazer beleza. O que parece vergonha pode virar lição. O segredo é não perder a fé e acreditar que a vida sempre dá um jeito de florescer, mesmo nos lugares mais difíceis." O chiqueiro agora não era mais símbolo de humilhação. Tornara-se símbolo de aprendizado, força e transformação. E aqueles que presenciaram o processo começaram a entender que a verdadeira grandeza de um homem está em sua capacidade de transformar dor em crescimento e desdém em inspiração. Com o passar dos dias, a vila começou a despertar para uma nova percepção. Zé Bento, que antes era alvo de desprezo e zombaria, agora caminhava pelas ruas com a serenidade de quem venceu sem precisar gritar. O chapéu surrado ainda cobria sua cabeça, mas os olhos do caipira refletiam confiança, humildade e a fé que jamais fora abalada. Cada passo seu parecia irradiar uma paz que contagiava aqueles ao redor. Tiaguinho, sempre próximo, observava com admiração. "Seu Bento, parece que o dia amanheceu diferente para todo mundo", disse o menino. Zé Bento sorriu, enxugando o suor da testa, e respondeu: "Menino, o sol volta a nascer para quem aprende a não deixar a dor apagar a luz do coração. Até o que parecia escuro, quando a gente encara com fé, vira começo." O povo, ainda lembrando do chiqueiro e da humilhação, começava a perceber a transformação do homem simples. As atitudes silenciosas, a paciência, a força interior e o cuidado com o barro que virou flores faziam com que todos refletissem sobre suas próprias vidas. O respeito agora não era imposto pelo medo, mas conquistado pela integridade. Até Almir, o fazendeiro, sentiu o peso da mudança. Observando de longe, viu que sua tentativa de humilhar Zé Bento havia falhado. A autoridade que ele pensava possuir estava sendo transformada pela força invisível da fé, paciência e generosidade. Cada gesto do caipira mostrava que a verdadeira grandeza não está na força bruta, mas na habilidade de manter a dignidade diante do mundo. O jardim que brotara do chiqueiro tornava-se um símbolo de recomeço para toda a vila. Flores coloridas e pequenas hortaliças davam vida a um lugar que antes era sinônimo de vergonha. Crianças brincavam próximas às mudas e até alguns adultos ajudavam a cuidar do espaço, admirando a transformação. A lama que um dia cobriu Zé Bento agora nutria esperança e inspiração. Tiaguinho, segurando a mão do amigo, olhou para o céu e disse: "Agora todo mundo vê, seu Bento. O senhor não só sobreviveu, mas ensinou uma lição que ninguém vai esquecer." Zé Bento respondeu com a sabedoria que carregava no peito: "Menino, o mundo pode tentar derrubar a gente, mas quem planta fé e dignidade colhe recomeço. O sol sempre volta a nascer, mesmo depois da maior tempestade." Ao cair da tarde, a vila inteira parecia diferente. O respeito e a admiração não eram mais palavras sussurradas, mas atitudes visíveis. E mesmo sem precisar provar nada, Zé Bento havia transformado o que poderia ser apenas uma história de vergonha em um legado de coragem, paciência e fé. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, refletindo sobre o chiqueiro que agora se tornara símbolo de superação. A vida seguia, mas a lição permanecia clara. A verdadeira vitória não está em humilhar o outro, mas em permanecer firme, íntegro e capaz de transformar dor em aprendizado. A noite caiu sobre a vila, trazendo consigo um silêncio profundo, mas carregado de reflexão.
Zé Bento sentou-se diante do jardim que havia transformado com suas próprias mãos, observando as flores brotando do barro que antes o havia humilhado. Cada pétala, cada folha verde, era um lembrete de que a vida tem o poder de se renovar, mesmo nos lugares mais improváveis. O caipira respirou fundo e sentiu no peito a paz que só a fé e a resiliência conseguem proporcionar. Tiaguinho, ainda ao lado dele, olhou para o amigo e perguntou: "Seu Bento, como o senhor consegue ser tão forte mesmo depois de tudo que aconteceu?" Zé Bento sorriu, encostando a mão no ombro do menino, e respondeu com simplicidade e sabedoria: "Menino, a força verdadeira não está em brigar ou gritar. Está em aprender com o que a vida manda, em transformar dor em crescimento e em confiar que Deus está vendo tudo." Já a vila inteira, silenciosamente, começou a perceber que o homem que um dia foi alvo de desprezo havia se tornado referência. Sua humildade, paciência e fé foram capazes de mudar não só sua história, mas a percepção de todos à sua volta. A humilhação se transformara em exemplo, o desprezo em respeito e o barro em símbolo de aprendizado. O fazendeiro Almir, por mais que tentasse manter sua postura rígida, não podia mais ignorar a força silenciosa que emanava de Zé Bento. O caipira mostrara que a verdadeira grandeza está na capacidade de transformar a adversidade em oportunidade, dor em aprendizado e humilhação em inspiração. Tiaguinho segurou novamente a mão do amigo e disse: "Eu nunca mais vou esquecer disso, seu Bento. O senhor mostrou que dá para vencer sem precisar ferir ninguém." Zé Bento olhou para o céu estrelado e concluiu, com aquela simplicidade que só o caipira conhece, encerrando a história com a lição que carregaria para sempre. "Tem gente que vê sujeira no barro. Eu aprendi a ver raiz." O vento soprava leve, trazendo consigo o perfume das flores recém-brotadas, enquanto o som distante dos animais da fazenda se misturava à serenidade da noite. O caipira, em paz, sabia que cada desafio enfrentado havia reforçado não apenas sua fé e dignidade, mas também o entendimento profundo de que a vida é capaz de transformar qualquer situação em aprendizado e crescimento. Naquele instante, todos que observaram a história de Zé Bento puderam compreender que a verdadeira sabedoria não se encontra em palavras altissonantes, nem em poder ou riqueza, mas na capacidade de permanecer íntegro, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar, e de transformar o que parece destruição em flores de esperança.